Olá, meu nome é Givaldo, sou estudante na Universidade Uninter, estou cursando licenciatura em Filosofia, né? Estou fazendo esse trabalho sobre lógica, com foco em silogismo. E esse trabalho é inerente à minha conclusão de curso. Obrigado por assistir. Então, pessoal, vamos começar a nossa exposição. Nós vamos falar sobre termo maior, termo médio, termo menor, proposição, categórica, quantitativa, qualitativa, tipo, classe, forma, gênero, espécie, indivíduo, as 8 regras do silogismo. Vamos falar sobre o fator válido, inválido, sujeito, predicado, termo predicado particular, termo predicado universal, cópula, distribuição, extensão e compreensão, termo forte, termo menos forte, termo fraco, termo mais fraco, termo figura, forma, tipos, qualificador e outras coisas que a gente vai lembrando aqui e vai passando aqui para vocês. Primeiramente, o que é o silogismo? É o raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de 2 proposições ou premissas, das quais se obtém, por inferência, uma terceira, que é a conclusão. Por exemplo, nós temos aqui: todos os homens são mortais, os gregos são homens, logo os gregos são mortais. Então, aqui está um silogismo, né? Silogismo perfeito. Vamos saber por que é que isso daí é um silogismo. Ok? Bom, antes de falarmos do silogismo, vamos ver o que é a argumentação. A argumentação é um discurso em que encadeamos proposições para chegar a uma conclusão. Ou seja, uma argumentação, ele é uma fala, uma defesa, uma declaração que você faz, o qual está preso e amarrado dentro de regras e padrões. Tá? O silogismo é a forma do raciocínio por excelência e é a relação de formas proposicionais. Um silogismo em si não é verdadeiro ou falso, ele é válido ou inválido. Significa isso: que quando você traz uma argumentação válida, você traz na forma de um silogismo, o qual não se prende ao que é verdadeiro e o que é falso. Ele se prende nas suas próprias regras. Tá? Suas próprias regras. Ele tem regras. Ainda que você minta, mas se estiver dentro das regras, é um silogismo válido. Se você fala a verdade e está dentro das regras, é um silogismo válido. Se você fala a verdade e está fora das regras, mas ele está dentro do padrão e das regras do silogismo, então é um silogismo válido. Vamos aqui adiante que a gente vai entender melhor. O silogismo é o ato de raciocínio pelo qual a mente percebe que de uma relação entre 2 proposições que têm um termo em comum, necessariamente emergirá uma nova e terceira proposição, na qual não aparece o termo comum, esse chamado de termo médio. Uma premissa é uma proposição relacionada com outra proposição, por meio de um termo comum, de tal modo que dessa conjunção se segue uma nova proposição à conclusão. Então, o silogismo ele é feito de 2 premissas e de uma conclusão. Veja bem, 3 partes. As 3 partes são 3 proposições, porque elas são declarações sentenças declarativas, completa e fechada, certo? Mas, em termos de divisão,
as duas proposições primeiras, elas também são chamadas de premissas. O que é que caracteriza uma premissa, as duas premissas? É que elas têm um termo chamado termo médio, que tem nas duas, se repete, está na primeira como está na segunda. Então, está na primeira, está na segunda, mas não está na conclusão. Esse termo médio, que é um termo comum, ele determina o que é premissa e o que não é premissa. Tá? Por exemplo, uma premissa é uma proposição relacionada com outra proposição por meio de um termo comum, de tal modo que dessa conjunção se segue uma nova proposição à conclusão. Então, a conjunção das duas premissas que nós vimos aqui atrás, das duas primeiras premissas, elas são unidas por um termo. E esse termo chama-se termo médio. E esse termo ele não é repetido na conclusão. Necessariamente não é repetido na conclusão. Um silogismo é uma relação formal de três termos em três proposições. Tá vendo? Cada termo ocorre duas vezes, o termo médio em cada premissa. Cada um dos outros termos em uma das premissas e na conclusão. Toda premissa é uma proposição, mas nem toda proposição é uma premissa. Uma proposição se torna uma premissa ao ser conjugada de uma outra proposição que, como ela, tem um termo comum. É aquilo que nós falamos. Então, existe um termo comum que ligam duas proposições. Na primeira proposição, tem um termo. Se esse termo se repete na segunda proposição, então esse termo que se repete na segunda proposição se chama termo médio. Chama-se termo médio. E determina o que essas duas proposições são. Elas são premissas. Se esse termo comum se repete nas duas premissas, ela necessariamente não pode repetir-se na conclusão, porque senão torna-se uma falácia e um silogismo inválido. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Todo ser humano tem como pai Adão. José é um ser humano. Portanto, José é filho de Adão. Perceba aqui, humano na primeira premissa e humano na segunda premissa. Não é isso mesmo? Então, o termo médio é esse, porque ele está se repetindo nas duas premissas. Agora perceba que ele, na conclusão, ou seja, na terceira proposição, não se encontra essa palavra humano. Não se encontra essa palavra humano. Isso significa que essa terceira proposição é a conclusão. Digamos que se de repente essa palavra, esse termo humano se repetisse na conclusão, toda a premissa, todo o silogismo estaria errado, seria inválido, ok? Seria inválido, seria uma falácia. Não se pode repetir o termo médio na conclusão. No entanto, nós vemos que Adão se repete na conclusão e José se repete também na conclusão. Na conclusão, José é o sujeito que está aqui na segunda premissa. E Adão é o predicado que está lá em cima. A proposição, ou seja, a conclusão, ela é feita desses dois termos. Do sujeito da segunda premissa e também do predicado da primeira premissa. A conclusão, olha aí, a conclusão é uma nova verdade que está implícita na conjunção das premissas. Não está implícita em nenhuma delas isoladamente, ou seja, a conclusão é o resultado da união das duas premissas. Não pode vir como resultado de uma premissa só. Consequentemente, o silogismo resulta num avanço no entendimento alcançado pela conjunção das premissas. O silogismo em si não é verdadeiro ou falso. Ele é válido ou inválido. É aquela coisa que nós falamos, quando o silogismo pode ser até mentiroso, você está falando uma falsidade. Mas se ele estiver dentro das regras
estiver dentro das regras do silogismo, então, dentro do padrão, obedecendo às 8 regras, que nós vamos ver daqui a pouco, ele é válido. E válido não tem nada a ver com verdade. Mais adiante. Um silogismo, por exemplo, aqui, nesse trecho aqui, está falando aqui embaixo, ó, toda esposa é uma mulher, mas tem mulher, mas nem toda mulher é uma esposa. Nem toda mulher é uma esposa. Uma mulher se torna uma esposa ao se ligar a um esposo. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar de um silogismo. Um exemplo perfeito de silogismo é uma mulher e um homem, uma criança. A mulher, o homem é a premissa maior, a mulher é a premissa menor. Quando os dois se juntam, através do amor, o amor é o termo médio. Se juntam, então nasce uma conclusão, ou seja, nasce uma criança. Entendeu? Nasce uma criança. Então, assim como um homem, juntando-se pelo amor a uma mulher, nasce uma criança, da mesma forma, a primeira premissa junta-se ao termo médio com a segunda premissa e nasce o quê? Uma conclusão. O que é matéria? O que é a matéria do silogismo? A matéria do silogismo consiste em suas três proposições relativas a seus três termos, maior, menor e médio. Então, matéria é nada mais nada menos aquilo que estrutura o silogismo. Aonde nasce o silogismo? Aonde é que nasce o silogismo? Nos seus três termos, maior, menor e médio. Nós falamos sobre o termo médio, termo maior, termo menor nesse instante. Para analisar um silogismo, devemos começar pela conclusão, porque a disposição dos termos na conclusão determina como esses termos funcionam nas duas primeiras proposições do silogismo. Certo? Então, para você descobrir, analisar um silogismo, como ele está falando aqui, você tem que começar pela conclusão. A conclusão, como nós falamos, ela é composta do sujeito da premissa, da segunda premissa, ou da premissa menor, e é composta também pelo predicado da premissa maior. Tem que ter necessariamente esses dois termos, ok? A premissa menor é aquele que contém o termo sujeito e o termo médio. O termo médio se encontra nas duas premissas, mas não se encontra na conclusão. Então, a premissa menor é composta do termo sujeito, de um sujeito, e esse termo médio que liga as duas premissas. Sujeito é um termo menor de um silogismo. É o termo sujeito da conclusão. Isso aqui nós já falamos. Vamos mais adiante. A conclusão tem um padrão, sempre é simbolizada por SP, nessa ordem. O sujeito e o predicado das duas premissas, elas mudam, variam de posição, mas a conclusão sempre terá essa sequência. Sujeito, predicado, sujeito, predicado. Bom, termo médio é o termo presente nas duas premissas, mas nunca está presente na conclusão necessariamente. A premissa maior é aquela que contém o termo maior, predicado, e o termo médio. Como já falamos, a premissa maior ela é composta pelo termo médio e o termo predicado. A forma do silogismo é a necessidade lógica com que a conclusão decorre das premissas, em virtude de sua relação válida, a qual é obtida pela combinação de figura e modo. Quando o sujeito é afirmativo, o predicado é particular. Quando o sujeito é negativo, o predicado é universal. Veja bem, existe a proposição afirmativa, a proposição negativa. A proposição afirmativa é todo, são 4 termos. Tem o termo
afirmativo e o termo negativo. O afirmativo e o negativo. São dois termos negativos, dois termos positivos, afirmativos. Os termos afirmativos é um universal, todo é. E o termo particular afirmativo, ele é, algum é. Mas o termo negativo, ele é composto por uma proposição universal. Nenhum é. E o termo negativo também, dessa vez particular, algum não é. Ficou meio confuso, mas nós vamos dar exemplo aqui na frente que você vai pegar melhor. Bom, o sujeito universal, afirmativo, predicado particular. O que ele está dizendo aqui, quando o sujeito for universal, o seu predicado ele tem que ser particular. Como é que é isso? Todo homem é mortal. Veja bem, todo, isso aqui é universal. Mortal, ele é particular, isso é regra. Tá? Sujeito afirmativo tem o predicado particular. Agora, algum homem é mortal. Digamos, algum homem é mortal. Veja bem, ele é particular, mas também é afirmativo. O seu predicado particular o seu predicado é universal. Algum homem é mortal. Agora, algum homem não é mortal, ele tem, por regra, o seu predicado universal. Por regra. E algum homem, e nenhum homem é mortal, por regra, por ele ser negativa, por essa proposição ser negativa, ela tem um predicado também universal. Eu cometi aqui um erro, ele disse que algum homem é mortal, e eu disse que seu predicado é universal, mas não é universal, ele é particular, porque mesmo ele sendo esse sujeito, algum homem sendo particular, ele é afirmativo. Então, todo aquele que tem toda a proposição afirmativa tem o predicado particular, ok? Então, seguindo, pessoal, a validade. Deixa eu ligar aqui o cronômetro. A validade de um argumento, né? A validade de um argumento não depende do que ele disse, mas de como disse. Ou seja, vou mudar aqui. A validade de um argumento não depende do que ele disse, mas de como diz, ou seja, da fórmula lógica, pois o que vale é a fórmula e não o que diz. Tá vendo? Se você falar um monte de mentira, por exemplo, todo cavalo voa. Computador é um cavalo. Logo, o computador voa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Mas se você for olhar, o que eu falei está dentro das regras do silogismo. É válido. Válido ou não válido não tem nada a ver com verdade ou falso. Válido ou inválido não tem nada a ver com verdadeiro ou falso. Falei uma mentira, reprovado. Mas como está dentro do silogismo, logicamente, aprovado. Extensão e compreensão. Extensão é o conjunto de indivíduos designados por um termo ou categoria. Compreensão é o conjunto de propriedades que a categoria designa. Exemplo, categoria animal. Categoria animal. A extensão seria Pedro, onça, homem, etc. Eu falaria de todos os animais da face da terra. Compreensão seria
ser vivo, organizado, com sensibilidade e capacidade de locomover-se, compreensão e extensão são universalmente proporcionais. A compreensão, a extensão tem a ver com a amplitude, certo? A multidão de coisas, amplitude de coisas. E a compreensão, ela tem a ver com o nível, o tamanho de conhecimento que a gente tem dessa amplitude. Vamos entender melhor aqui para frente. Compreensão e extensão variam na razão inversa. À medida que aumenta a extensão, diminui a compreensão. E à medida que diminui a extensão, aumenta a compreensão. Ou seja, quanto maior é o número de elementos a que o conceito se aplica, ou seja, extensão, menor a quantidade de características comuns, compreensão. Isso aqui foi pego no Google. Vamos começar a explicar melhor. Digamos que você tem uma casa e adiante você tem uma cidade. Qual é dos dois que tem maior extensão em termos de conhecimento? Não é a cidade? A cidade tem 5.000 casas, enquanto no campo aqui só tem uma casa. Para você compreender melhor, qual é o mais indicado? Uma cidade ou uma casa? O que a gente pode entender melhor, com maior quantidade de conhecimento? Com certeza é a casa. Porque uma casa, digamos, você chega numa casa, nessa casa tem 2 janelas, uma porta, 2 janelas e uma porta. E dentro tem uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, uma geladeira, um fogão, né? Fogão e só. Você vai descrever isso aí, você vai ter uma grande compreensão, uma enorme compreensão, porque é pouca coisa, significa que a extensão é menor, uma pequena extensão. Agora, quando você se vira para a cidade, com 5.000 casas, a extensão dessa cidade é muito grande. Ainda que você vá descrevê-la, a sua compreensão será muito pequena acerca de tudo, porque cada casa tem tantos cômodos, tantas mobílias, mora tipo de pessoas, moram cachorro, gato. Tem muito mais para se compreender do que propriamente aquela casinha do interior. Então, a extensão quanto maior, menor a compreensão. E a extensão quanto menor, maior a compreensão. É esse o segredo. Vou passar aqui. Aqui nós temos aqui, ó, classificação das categorias. Você pode ver que nós temos aqui, não vamos falar dessa parte aqui de cima não, mas nós temos 2 fotos, a casinha no interior e a grande cidade. Você vê que a cidade tem uma extensão de casas, janelas e movimento e muita coisa para você entender. Até o mar ali, a praia, você tem que entender. Só que aqui no interior nós temos uma casinha, um poste e uma árvore ali, certo? Qual é melhor para entender? Essa casa ou toda a cidade? O melhor é a casa, porque tem uma extensão pequena. Ou seja, a amplitude dela é pequena. A quantidade de objetos e elementos é bem menor do que na cidade. Então, quanto menor a extensão, maior a compreensão. Certo? A casa é uma extensão menor, então você vai ter grande compreensão sobre ela. Você vai compreender muita coisa, ainda que essa muita coisa seja reduzida a 10 mobílias, sei lá, alguma coisa dessa. Enquanto na cidade a extensão é enorme, é quase infinita. Você vai ter uma compreensão mínima com relação ao tamanho do que ela oferece para você entender. Proposição. Proposição é uma sentença declarativa com sentido completo e fechado, afirmativo ou negativo, de cujo predicado disse verdadeiro ou falso. Todo homem é mortal. Isso é uma proposição. E o seu conceito está aí.
É uma proposição porque é uma sentença declarativa. Ainda que fosse negativa, era declarativa, com sentido. Tem um sentido completo e fechado. Todo homem é mortal. Pronto. Fechou-se. Completo e fechado. Agora ele é afirmativo ou negativo. Ou negativo, de cujo predicado disse verdadeiro ou falso. São proposições, categoria. Categorias são proposições sobre classes de objetos ou elementos que afirmam ou negam que tais objetos tenham tais propriedades. As categorias se dividem em classes. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. A categoria dos astros. Olha só. A categoria dos astros são feitas por inúmeras classes. Temos a classe das estrelas, a classe dos planetas, a classe dos asteroides, por aí vai. Então a categoria é grande, é ampla. E a classe são departamentos, ou seja, como nós podemos dizer, são seções dentro da categoria. E essas seções são feitas por elementos que têm as mesmas características. A seção das estrelas, as estrelas brilham e tal, e etc. E tem suas subdivisões, que já se chamam outras coisas. Também a seção dos planetas, tá? A classe dos planetas. Tudo está dentro de categoria. Bom, uma proposição, ela pode ser qualitativa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Uma proposição, ela pode ser qualitativa e pode ser quantitativa. No caso de qualitativa, refere-se à proposição quando é afirmativa ou negativa. A qualidade de uma proposição, ela está nesse fator, se ela é afirmativa ou negativa. Por exemplo, Sócrates é rico. Sócrates é homem. Eu estou afirmando. Sócrates é homem. Então, ela é qualitativa, afirmativa, porque eu estou afirmando. Agora, Sócrates não é inteligente. Olha aí, eu estou negando, é negativa, de qualidade negativa. É uma proposição de qualidade negativa. Afirmativas refere-se às proposições universal, todo é, e a particular, algum é. E negativa refere-se às proposições universal, nenhum é, e a particular, algum é. Existem 4 tipos de proposições. Todo é, nenhum é, algum é e algum não é. São 2 proposições afirmativas, sendo que dessas 2, uma é universal, outra é particular, e são 2 proposições negativas, sendo que uma é universal e a outra particular. Tá? As 2 negativas são nenhum é e algum não é. E as 2 afirmativas é todo é, ou algum e algum é. Essas são universal e particulares afirmativa. E nenhum é e algum não é universal e negativo. Ok? Mais adiante. Quantitativa. O que significa quantitativa na lógica? Quantitativo, fator quantitativo. Significa isso. Quantitativo de quantidade. Se divide em 2 grupos. Quantidade universal, tudo é ou nenhum é. E quantidade particular. Alguns são e alguns não são. Deixa eu ver se eu consigo fazer um gráficozinho aqui. Até aqui, ó. A, E, I, O. Essas 2 aqui são universais. Essa aqui é a afirmativa e essa aqui é a negativa. E essas 2 aqui são particulares. Essa aqui é afirmativa e essa aqui é negativa. Então, aqui, ó, quantidade universal, tá? E quantidade universal, essas 2 aqui.
Quando se fala em quantitativa, ela se divide em dois grupos, né? Quantidade universal, tudo e nenhum é. Tudo e nenhum é. Então, quando se fala em quantidade particular, alguns são, aqui o letra I, alguns são e alguns não são, letra O. Tá? Então, quantidade, quando se fala em lógica sobre quantidade, ou ela é universal, ou ela é particular. Tá? É sendo que A e E, nesse quadrado lógico aqui, ó, A e E, elas são universais. É claro que uma é universal afirmativa, aqui o A, e a outra é universal negativa. Tá? E aqui embaixo, o I, tirar aqui, o I é universal afirmativo, e aqui é o particular afirmativo, e o O é particular negativo. Então, quando se fala em quantitativa, está se falando se é de quantidade universal ou de quantidade particular. Ok? Vou tirar aqui. Rapidinho. Tirar rapidinho aqui. Apagar aqui. Para a gente dar continuidade à nossa aula. Ok. Então vamos aqui. Tipo. O que significa tipo? São as 4 primeiras vogais escolhidas para substituir em ordem sequencial as 4 proposições do quadrado lógico. É isso aqui, ó. Nós temos aqui quadrado lógico. Isso é muito grosso. Quadrado lógico. Aqui nós temos o primeiro tipo A, segundo tipo E, terceiro tipo I. Ok? É preciso perceber que existe o quadro. Vou tentar fazer aqui. Existe o quadro das oposições. O quadro das oposições. Por exemplo. Que é melhor para explicar o que é tipo. O que é tipo? São as 4 primeiras vogais escolhidas para substituir em ordem sequencial as 4 proposições do quadrado lógico. Daqui a pouco a gente vai ver o que é forma que casa certinho aqui. Por exemplo, são 4 letras. A, E, I, E, O. Tá? A, E, I, E, O. São 4 tipos. São 4 tipos. É a forma, são elementos de forma mais reduzida da expressão de uma proposição. Por exemplo, todo homem é macho. A gente pode reduzir para a forma todo S é P. E a gente pode reduzir a forma para A. Letra E. Nenhum gato é cão. A gente pode reduzir para nenhum S é P. Ok? Ou pode reduzir para E. Então, isso segue também aqui com as proposições particulares I e O. Ok? I e O. Então, o que é tipo, repetindo, são as 4 primeiras vogais escolhidas para substituir em ordem sequencial as 4 proposições do quadrado lógico, que são forma. É a versão reduzida, simplificada de uma proposição típica. É a fórmula. Ou seja, todo homem é mortal. Ao invés de eu escrever tudo isso aí, já que eu tenho um grande volume de trabalho a fazer com a lógica, eu vou fazer todo S. Vamos ver aqui.
todo S é P. Todo S é P. Ok? Então, ela pode ser escrita pela sua forma mais reduzida, que é o A. Nenhum S, posso falar que nenhum S é P. As particulares, algum S é P. E a negativa particular, certo? Algum S não. Deixa eu melhorar aqui. Não é P. Não é P. Então, forma é exatamente isso daí. É a versão reduzida, todo S é P, nenhum S é P, algum S é P e algum S não é P, de uma proposição típica. Ou seja, é uma fórmula, tá? É uma fórmula. Vamos apagar isso aqui. Então, a lógica tem isso aí. A lógica tem essa questão. Agora vamos mais adiante. Termo. Sim, agora chegamos numa parte um pouquinho mais complicada. Bom, o que é um termo? Termos são termos do silogismo. O silogismo é constituído de 3 termos. Termo maior também é chamado de extremo maior. Ele surge na premissa maior, sendo o termo predicado da conclusão. É representado por P, termo menor. Também, deixa eu olhar aqui embaixo. Termo também, termo maior, ele surge na premissa maior, sendo o termo predicado da conclusão, é representado por P, termo menor. Agora, o termo menor, também chamado de extremo menor, ele surge na premissa menor, sendo o termo sujeito da conclusão termo médio. E está nas duas premissas, mas não se repete na conclusão. Daqui a pouco nós vamos dar aqui um exemplo, vai ficar melhor para entender. Termo, já passamos. Termo maior aparece na premissa maior e é o predicado da conclusão. Todos os seres racionais são mortais. Premissa maior. Todos os filósofos são seres racionais. Premissa menor. Logo, todos os filósofos são mortais. Vamos passar aqui na frente para a gente explicar melhor. Aqui. Antes da gente chegar aqui no silogismo facilzinho, nós vamos falar aqui sobre sujeito, para a explicação ficar mais completa. Sujeito é indicado por palavras que quantificam os elementos daquela categoria, que integram o conjunto que designa uma parte da proposição. Geralmente é acompanhada pelas palavras todos, nenhum, algum. Bom, o sujeito é indicado por quantificador. Existem 4 quantificadores, né? Existe o todo deixa eu vir para cá. Todo é ou são. Aqui, ó, quantificador, todo, está falando de todo, de tudo, de tudo. Existe o nenhum é, ou são. Existe algum ou são, ou alguns são, e existe algum não é, ou alguns não são. Bom, todo, nenhum, algum é, algum não é. Esses são os 4 quantificadores da lógica, certo? Sendo que esses dois primeiros aqui, ó, nenhum
e todo, eles são universais, porque estão tratando de forma universal todas as coisas. Quando ele fala de todo, é todo. Quando ele fala de nenhum, ele está falando de todo também. Por exemplo, todo capim é verde. Eu estou falando de todo capim. É universal porque é todo, sem exceção. Nenhum capim é verde agora. Nenhum capim é verde. Eu estou falando de todo. De todo, entre todos, nenhum é. Todo não é. Então estou negando ali, de alguma forma, o todo é. Entendeu? Estou contrariando. Ali, de alguma forma, o todo é. Estou dizendo, nenhum é. De todos os capins que existem no mundo, todos são verdes. Agora, de todos os capins que existem no mundo, nenhum é verde. Isso significa que estou afirmando universalmente, quando eu digo todos são, logicamente, eu estou contrariando a proposição todo capim é verde. A mesma regra serve também para a questão da proposição particular afirmativa, certo? Algum capim é verde. Algum capim é verde. Quando eu digo que algum capim é verde, vamos fazer um gráfico aqui, ó. Eu estou levando em consideração que aqui está o conjunto de verde e aqui está o conjunto de capim. Eu digo que isso tudo que isso que está aqui é verde e isso que está aqui é capim. Então, aqui tem algum capim que é verde. Esses outros não são, aqui não são. Mas o que está aqui dentro, é verde. Ok? Então, o termo não está distribuído para tudo aqui porque ele está dividido. Também não está distribuído para o verde porque nem tudo aqui é verde, certo? É uma questão, apesar de que a cor verde é uma cor que não existe, ela precisa de algo para se expressar, de uma substância para se expressar, mas nem tudo é verde. Então, por quê? Alguma coisa é capim. Então, tanto o conjunto do capim como o conjunto do verde está dividido. Portanto, certo? O termo não está distribuído nem para um conjunto nem para outro. Quando se diz também, nesse caso aqui, algum capim não é verde, no caso do particular, no particular negativo, algum capim não é verde, olha só, presta atenção, eu estou levando em consideração o que está aqui, ó, capim verde. Estou levando em consideração onde está o X aí. Algum capim não é verde. O que está aqui é verde, tá? Mas o que está aqui é aquele algum capim que não é verde. Aqui, você precisa entender que esse conjunto, todo aqui, conjunto do verde, ele está completo. Tá? Ele está completo. Pelo seguinte fato, o que estou levando em consideração é onde eu falei aqui, ó. Certo? Tudo que está aqui dentro é verde. Mas o que está aqui fora, certo? Ele não é verde. Ele não é verde. Então, algum capim não é verde. É preciso entender que todo o conjunto aqui, ele é o conjunto de verde. Esse conjunto aqui, ó. Conjunto... Opa. Por aqui uma corzinha melhor, mais adequada. Todo esse conjunto aqui é o conjunto do verde. Certo? Tudo que está dentro aqui é verde. Agora, só aqui que não é verde, essa parte aí que não é verde. Essa parte dele que está aqui também é verde. Então, algum capim não é verde. O termo está distribuído para verde, mas não está distribuído para capim. Por quê? Está dividido, né? Algum capim não é verde. Ok? Vamos mais adiante. Classe e coleção de objetos que têm propriedades. Nós já falamos sobre isso. Distribuição. Uma proposição está distribuída
né, quando faz referência a todo o termo que está ali dentro. Uma proposição distribui um termo se fizer referência a todos os elementos da classe. Extensão já falamos. Aqui já falamos. Silogismo. Nós falamos. Silogismo também com respeito a predicado particular e predicado universal falamos, tá? E vamos falar sobre as regras. Bom, a primeira regra do silogismo diz o seguinte: o silogismo só deve ter 3 termos: o maior, o menor e o médio. Não pode ter nem 4, nem 5, nem 6, é só ter 3 termos. De 2 premissas negativas, nada se conclui. Nós vamos ler essas regras todas aqui, logo após nós vamos ver aqui alguns exemplos e vamos aplicar todas as regras. De 2 premissas particulares, nada se conclui. O termo médio nunca entra na conclusão. O termo médio deve ser, pelo menos uma vez, universal. Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. De 2 premissas afirmativas não se conclui uma negativa. 8. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. E nas premissas, se nas premissas uma delas for negativa, a conclusão deve ser negativa. Se uma for particular, a conclusão deve ser particular. Vamos passar aqui à frente e vamos aplicar todas essas 8 regras nos seguintes silogismos. Bom, aqui está, pessoal. Primeiro silogismo, vamos ver se a gente examina pelo menos 3, à luz das 8 regras do silogismo. Todo anjo é divino. Miguel é anjo, logo Miguel é divino. Vamos ver se esse silogismo é válido ou inválido? Vamos lá. Primeira regra. O silogismo só deve ter 3 termos: o maior, o menor e o médio. Vamos ver? 3 termos. Nós dissemos que o termo médio é aquele que se repete nas 2 premissas. Então, aqui tem anjo e anjo. Se repete na conclusão? Não. Tá. Agora, vamos ver o termo maior. Nós dissemos que o termo maior é o predicado, certo? Da premissa maior. Então, tá ali, ó, divino. E nós dissemos também que o predicado, que o termo maior se repete na conclusão. Então, está lá em cima, divino na primeira premissa e divino aqui na conclusão. Tem divino em outro lugar? Não. Então, até agora está bem. Então, vamos aqui. Na conclusão, nós dissemos que a premissa menor é o sujeito da conclusão. Miguel é o sujeito aqui, ó. Miguel, lembrando que esse verbo chama-se copla, que divide o sujeito do predicado. O sujeito da conclusão, aqui nesse caso, deixa eu melhorar aqui. O sujeito da conclusão é o termo menor da premissa. Então, está perfeito esse silogismo, tá? Porque o predicado da conclusão é o termo maior lá em cima. O predicado do silogismo do termo maior, da premissa maior. E o sujeito da conclusão é o sujeito ou o termo menor da segunda premissa. Agora vamos olhar a segunda regra, vamos ver. De duas premissas negativas, nada se conclui. Nós olhamos aqui, não tem nenhuma premissa negativa, todas elas são afirmativas. Todo anjo é divino, Miguel é anjo, logo Miguel é divino. Então, não tem premissas negativas aqui.
Terceiro, de duas premissas particulares, nada se conclui. Então, nós vemos aqui que não tem duas premissas particulares. Tem uma premissa universal e uma particular. Todo anjo é divino, universal. Todo, né? Universal. Miguel é anjo. Você vê que de todo anjo, eu deduzi para Miguel, que é anjo. Então, ela é a particular. Então, nós temos aqui uma premissa particular e uma premissa universal. Então, está perfeita a terceira regra. O termo médio nunca entra na conclusão. Qual é o termo médio desse silogismo? É anjo. Na conclusão tem a palavra anjo? Não tem. Então, a quarta está perfeita. Quinta regra. Termo médio deve ser, pelo menos uma vez, universal. Pois não. Nós temos dois termos aqui. Todo anjo é divino, universal. Miguel é anjo particular. Veja que o anjo está em Miguel, que é particular, mas também está na premissa universal, que é anjo é divino. Todo anjo é divino. Ok? Não está na conclusão. Legal. Então, a sexta regra. Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. Então, nós temos aqui todo anjo é divino, Miguel é anjo, logo Miguel é divino. Quando é que uma premissa, que um predicado é universal? Quando a premissa for negativa. Tem premissa negativa aqui? Não tem. Então está perfeito. De duas premissas afirmativas não se conclui uma negativa. Você pode perceber que não existe duas premissas, de duas premissas afirmativas não se conclui a negativa. As duas premissas são afirmativas, mas a conclusão não é negativa, então está perfeita, ela é afirmativa também. 8. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca, certo? Premissa mais fraca. Bom, uma coisa que nós não falamos aqui é sobre o seguinte. A premissa mais fraca, existe a premissa mais forte, que vem de todo é. Vamos tentar fazer aqui. Premissa mais forte, tudo. Tudo é. A premissa menos forte, nenhum. Nenhum é. A premissa fraca, algum é. A mais fraca, algum não é. Isso é lógico, isso é regra da lógica, tá? Então, todo é a premissa, faz parte de uma premissa, da premissa mais forte, não, da premissa forte. Nenhum é, faz parte da premissa menos forte, algum é, faz parte da premissa fraca, e algum não é, faz parte da premissa mais fraca. Então, o que é que diz a regra? A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Então, a premissa mais fraca. Olha aqui, a premissa todo anjo é divino, certo? Algum anjo é. Veja bem, Miguel nesse caso é algum anjo. Por quê? Algum anjo é uma premissa fraca porque ela é particular. Você pode ver que todo anjo aqui é universal, Miguel é a dedução de tudo. Então, ele é uma premissa fraca. E o que é que diz a regra? A conclusão segue a premissa mais fraca. Olha aqui, ó. Miguel. Seguindo aqui o Miguel, que é a premissa mais fraca. Ok? Vamos tirar isso daqui. Passar uma borracha, né? Passar uma borracha. Ok. Então, dentro das 8 regras do silogismo,
esse silogismo aí está perfeito. É isso mesmo? Agora vamos ver. Nenhum anjo é mortal. Miguel é anjo, logo Miguel não é mortal. Vamos analisar rapidamente à luz das 8 regras do silogismo. Tá? Nenhum anjo é mortal. A primeira regra diz o seguinte: o silogismo só deve ter 3 termos. Então, que é o termo médio, o termo maior e o termo menor. Qual é o termo médio aí? Anjo. Você pode ver que ela está bem colocada porque está explicando as 2 primeiras premissas, né? As 2 premissas. Anjo. Né? Segundo, o termo maior agora. Né? São 3 termos, o maior, o menor e o médio. Vamos analisar a partir da conclusão. Nós sabemos que o termo maior é o predicado que está na conclusão, da conclusão, certo? Então, mortal. Qual é o termo maior, então? Aí, o termo maior aqui é lá em cima. Ó. Nenhum anjo é mortal. Existe mortal em algum outro lugar? Não. Então, está perfeito. Agora, o termo menor. O termo menor, nós dissemos que o termo menor, ele combina com o sujeito da conclusão. Miguel. Onde é que tem Miguel? Ali, ó, na segunda premissa. Miguel. Miguel. Aqui, ó. Miguel. Miguel. Então, termo menor. Tem outro termo aí? Não tem. Só existe o termo médio, termo maior e termo menor. Ok? Termo médio, termo maior e termo menor. Então, isso é a segunda premissa, né? A segunda regra de 2 premissas negativas, nada se conclui. Não tem nenhuma premissa negativa aqui, ó. Todas elas são afirmativas. Terceira regra, de 2 premissas particulares, nada se conclui. Nós temos aqui uma universal, nenhum e uma particular. Então, está perfeito. Quarta regra, o termo médio nunca entra na conclusão. Qual é o termo médio? Anjo, anjo. Existe anjo na conclusão? Não. Quarta regra, perfeita. Termo médio deve ser, pelo menos, uma vez universal. Aqui, o termo médio está aqui na particular e aqui, ó, uma vez na universal, aqui, ó, universal. Ok? Perfeita a quinta regra. Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. Então, está aqui. Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal na premissa. Então, Miguel é anjo. Miguel não é mortal. Nenhum anjo é mortal. Miguel é um anjo. Então, nós vemos que não tem termos universal aqui, certo? Miguel não é mortal. Olha, surgiu aqui uma coisa. Veja bem, o que é que diz a regra? Nenhum anjo é mortal. Quando a premissa for negativa, o seu predicado é universal. Olha aqui, ó, a premissa negativa. Tá, tudo bem. Presta atenção agora. Miguel é anjo. Mesmo essa aqui sendo negativa, por ela ser universal, ela é mais forte do que a particular afirmativa. Então, aqui nós temos uma premissa negativa, certo? Contemplada por um predicado universal. Agora, preste atenção aqui na conclusão. Miguel não é negativo? Essa palavra não torna negativo. Se a premissa for negativa, o seu predicado é o quê? Segunda regra? Universal. Então, nós temos aqui universal.
que fala aqui? Ó? Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. Olha aqui, ó. Universal. Ele é universal aqui, mas está perfeitamente correto, porque na premissa também ele é universal. Tá? Então, perfeitamente correto. Isso aqui é matemático, é uma lógica tremenda. Então tem que prestar bem atenção. 7. De duas premissas afirmativas não se conclui uma negativa. Aqui, ó. Tem uma negativa e tem uma positiva, afirmativa. A conclusão é negativa, mas está perfeitamente correta com a certa. De duas premissas afirmativas não se conclui uma negativa. Duas premissas afirmativas. A conclusão é negativa, mas as duas premissas não são afirmativas. A primeira não são negativas. A primeira é negativa e a segunda é afirmativa. Está perfeito. 8. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Aqui, ó, Miguel está conjugado com Miguel. Dessas duas aqui, ó, a premissa mais fraca é Miguel. Porque apesar de que essa aqui é negativa, mas é universal. Porque nenhum. Então, ela é forte. Em relação a Miguel é anjo. Né? A premissa mais fraca é Miguel é anjo. Então, segue-se aqui, ó. Ok? Na conclusão, Miguel também. Então, está de acordo com a 8ª conclusão. Né? A 8ª. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Agora, vamos mais adiante aqui. A última premissa. Silogismo. Último silogismo. Algum homem joga bola. Francisco é homem. Então, Francisco joga bola. Vamos ver agora. O silogismo só deve ter 3 termos. 3 termos. Qual é o termo? Aqui, ó. Homem, termo médio. Tá? Termo médio. Homem. Porque esse termo se repete nas duas premissas, mas não se repete na conclusão. Ok? Então, termo médio. Segunda regra do silogismo. De duas premissas negativas, nada se conclui. Então, algum homem joga bola. Francisco é homem. Então, todas as duas aqui são afirmativas. Então, Francisco joga bola. Perfeitamente adequado com a segunda regra. De duas premissas particulares, essa é a terceira. De duas premissas particulares, nada se conclui. Algum homem joga bola. Francisco é homem. Então, Francisco joga bola. Olha só. A terceira, de duas premissas particulares, nada se conclui. Algum homem joga bola. Olha só a incoerência aqui. Algum homem joga bola. Francisco é homem. Francisco joga bola. Tá? É inválido. É inválido. Como disse, esse silogismo está inválido, porque de duas premissas particulares nada se conclui. Algum homem é particular. Francisco é homem, é particular. Então, Francisco joga bola. Não se conclui. A incoerência mostra que se algum homem joga bola, Francisco é homem, então Francisco poderá estar incluído também naqueles homens que não jogam bola, porque só algum joga bola. Por quê? Se algum joga bola, Francisco é homem, então joga bola. Não, certo? Ele pode estar incluído naqueles que não jogam bola. Ok? Algum pássaro não canta, flor é um pássaro. Portanto, flor não canta. Vamos lá. O silogismo só deve ter 3 termos. Pássaro e pássaro são os termos médios. Canta e canta, termo maior,
flor, flor, termo, certo? Termo menor. De duas premissas negativas, nada se conclui. Algum pássaro não canta. Flor é um pássaro. Então, nós temos uma afirmativa e uma negativa aí. Está perfeito. De duas premissas particulares, nada se conclui. Nós temos aqui, algum pássaro não canta. Flor é um pássaro. Então, já está errado, porque flor é um pássaro. Flor é um pássaro. É uma premissa particular, certo? Não tem nenhuma universal aí. Algum pássaro não canta, então é uma particular negativa. De duas premissas particulares nada se conclui. Então essa premissa nós não vamos nem seguir. Está totalmente errada, ok? Pessoal, obrigado. Obrigado pela paciência. Aqui nós encerramos o nosso estudo. Muito obrigado.